nossa palavra de hoje, ela é falada por Jesus logo em seguida, que ele vai explicar a parábola da boa semente, que é a primeira parábola que ele conta para os discípulos, os futuros apóstolos, né? A primeira parábola é essa, e logo de cara os apóstolos não entenderam essa parábola. É tanto que eles pedem que expliquem. Então, quando a gente escuta dizer assim, eu já até falei isso aqui em outra meditação, quando eu expliquei uma parábola, né? Que às vezes a gente fala assim, não, parábola é uma coisa simples e todo mundo entende. Não, isso é um erro do que é a parábola. Geralmente, quem contava a parábola eram os rabinos, os mestres. E quem entendia a parábola, a forma de contar a parábola, eram os rabinos ou discípulos muito atentos a essa arte de contar parábolas. Então não era algo fácil. É tanto que, geralmente, quando Jesus contava uma parábola, os discípulos não entendiam. Por exemplo, o joio do trigo, eles não entenderam. E várias outras. E Jesus teve que explicar. Eles pediram. E Jesus fala, a vós é dado a entender os mistérios do reino dos céus. Ou seja, fala que para aqueles que se aproximam de Cristo e se tornam discípulos, o mistério é revelado. A multidão ouvia, o coração era tocado, mas se eles não se tornassem discípulos, então a parábola ficava pela metade. Eles precisavam desejar aprender o que era aquela parábola. Então, a intenção da parábola, de fato, é isso, é provocar na pessoa o toque, mas também ficar aquele mistério, para que a pessoa deseje perguntar, deseje se aproximar e dizer, me ensine, eu não entendi tudo. Tem algo aqui que eu não compreendi. Eu compreendi até aqui, mas tem uma coisa que eu não compreendi bem. Me explique, mestre. Ou seja, a parábola ensina a pessoa a ser pequeno, humilde, simples. Então, alguém que é orgulhoso não consegue entender. Não só a parábola, mas as escrituras. Como fala São Tiago e várias outras passagens, Deus dá a sua graça aos humildes e resiste aos soberbos. Isso é uma introdução que eu estou fazendo, né? E Jesus explica a parábola da boa semente. E, por exemplo, só para explicar ainda, para fechar bem esse parênteses que eu fiz, esse parênteses, os fariseus, quando ouviam a parábola, eles ficavam zangados. Era sinal que eles entendiam, que eles estavam acostumados com a arte das parábolas. E eles queriam fazer o que com Jesus? Matá-lo, prendê-lo, apedrejá-lo, porque eles entenderam a parábola. Então, as parábolas não são essas historinhas que dizem fácil para qualquer criança entender. É algo muito mais profundo. É um mistério revelado que só aqueles que se aproximam do Senhor conseguem entender bem. Aí, após essa parábola, Jesus fala, ninguém depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Antes a põe no candelabro. Ou seja, essa lâmpada antigamente, como era? Era uma lâmpada como a nossa? Não. É porque às vezes a gente lê o Evangelho e não imagina as coisas, né? Porque imagina você colocar uma lâmpada dessa daqui, por exemplo, sem ter nenhuma proteção. Aí coloca essa vela debaixo da cama. Vai acontecer o quê? Um incêndio. Coloca ela debaixo aí de um balde. Ou vai apagar, ou se for um balde de plástico, vai incendiar também. Alguma coisa do tipo. Jesus está querendo dizer o seguinte para nós. Quer dizer muita coisa. Uma pessoa que acolheu a boa semente, acolheu a palavra, ela tem que ter maturidade de não viver como um covarde escondido. Porque senão a experiência que ela teve de Deus vai causar um desastre na casa dela e na vida dela. Ou seja, se for na cama, é um símbolo da família aqui, entendeu? E o balde aqui, um símbolo da vida pessoal também, né?
Então, uma pessoa que não tem coragem de testemunhar a sua fé é aquela pessoa assim, não, eu sou católico, mas assim, eu sou moderno, eu sou diferente, eu aceito tudo, né? A igreja ensina isso, mas eu discordo, eu sou diferente, eu sou de outra época. Certo, mas se você é de outra época, mas você não é de outra igreja, você é católico. Não, eu sou assim, pra frente, eu sou evoluído. Não, você não é Pokémon, você é católico, né? Você não é Dragon Ball Z, você é católico. Então, eu falei uma linguagem bem jovem, né? Os mais antigos talvez não sabem nem o que eu estou dizendo, né? Sabem? Não? Quando eu falo Dragon Ball Z, os jovens entendem? Pokémon, sim? Então, vou falar para os jovens, né? Aqui um pouquinho. Pronto. Tem que falar a linguagem de todo mundo, né? Dos jovens, dos adolescentes, do que tem 200 anos, né? Vocês todos são jovens, né? Não? Diga assim, eu sou jovem. Estão mentindo, né? Nós temos a alma jovem, jovial, né? Cheio de graça, cheio... Mas o Senhor nos convida o quê? A maturidade na fé. A gente não pode ser covarde. Há pessoas que têm uma covardia tão triste. Às vezes eu sou covarde também. Eu me deparei em situações, às vezes, que eu percebi que eu estava sendo covarde, depois eu tive que tomar uma postura. Uma certa vez, em uma situação lá em Júpiter, não era em Marte, era em Júpiter, e eu estava em uma determinada pastoral e todo mundo estava se comportando como doido. Umas ideias doidas, malucas. Meu Deus do céu. Aí eu fui tentando ser flexível, não confrontar, né? Não concordava, mas não confrontava. Aí beleza, e aquilo me fazendo mal, me matando. Aí quando chegou onde eu falei, não, chega. Aí no dia eu falei, preciso falar. Falei para o padre da época, falei para todos que estavam na pastoral que eu não concordava e não ia viver daquela forma. As orientações. Se me quisessem lá, eu permaneceria. Se não, eu não ficaria. Aí ficaram meio espantados, e geralmente ninguém chega para falar as coisas, né? E tiveram que me engolir, né? Porque, de fato, eu apenas estava dizendo o que a igreja estava dizendo. Ou seja, a gente não pode inventar moda. Tipo, se você é católico, você, por exemplo, agora está o tema do momento que nós estamos aflitos da aprovação do aborto no Brasil. Será que nós católicos podemos dizer assim, não, deixa para lá? Pô, eu escuto até um argumento que é o argumento mais fresco que eu já vi na minha vida. Qual é? E o argumento? Não, mas se aprovar, não tem problema, sabe por quê? Porque aborta quem quiser. Porque quem é de Deus não aborta. O argumento tá certo? Tá. Mas a premissa tá errado. Não é assim que funciona. Porque, por exemplo, quando uma nação, Deus não é o Senhor e as leis são iníquas, e, por exemplo, seu filho, seu neto, seu bisneto, nasce dentro de um sistema cada vez mais iníquo, você acha que ele vai desejar ser santo ou crescer na iniquidade? Crescer na iniquidade. Não é que o meio determina a pessoa, mas colabora, contribui. Ou seja, não é a questão de dizer assim, não, mas se fizer uma lei é só ninguém fazer. Não é assim que funciona, gente. Quando existe a lei, a próxima geração que vier já nasce debaixo daquela normalidade. Não é normal. Vale, tu discorda? Ou seja, hoje nós nos escandalizamos. Daqui a 2 gerações ou antes, com leis malignas aprovadas como essa, as outras gerações vão achar o que é normal e vão condenar os velhos, que eu vou estar velho daqui a 20 anos, e os que já são hoje de 50, 60 vão estar gaga também, e vão dizer, não, vocês são ultrapassados, são preconceituosos, e vão dizer assim, não, nós temos aqui a abortar, nós temos aqui a usar droga, nós somos a nova geração. Vocês entendem? Como estou achando normal? Hoje se acha normal a pessoa ser consagrada a Deus e tá com um brincozinho lá no Facebook.
um homem com pince, com tatuagem. É o normal. Mas aqui não é a pessoa mostrando a luz, é mostrando as trevas que tem nela. E aqui o Evangelho fala: a quem muito foi dado aqui, ou seja, vai ser pedido muito dela, cobrado. E Deus vai dar mais a quem Ele deu mais, se Ele sabe produzir. Só que quem pensa que tem o que não tem, vai ser tirado até o que ele pensa que tem. Tem pessoas que pensam que tem paz hoje, tem felicidade, tem alegria, mas vivem na escravidão do pecado. Não, eu sou católico, mas eu vivo do meu jeito. Padre não manda em mim, igreja não manda em mim, Bíblia não manda em mim, eu sou junto, não me caso porque eu não quero, acabou a história. Quem está junto está abençoado, eu que decido, quem foi que disse que eu não estou, é assim mesmo, eu vou casar com quem eu quiser. Agora teve até um anúncio aí, uma revista, do trisal, né? Agora virou moda, né? Trisal. Você sabe o que é o trisal? O poliamor. É uma pessoa que casa, é o casamento a três. Isso está se multiplicando. E, infelizmente, a gente escuta isso, hoje isso nos escandaliza. Só que tem coisas que 10 anos atrás escandalizava vocês. Hoje a gente vê certas coisas assim, não, isso é normal, é besteira. Todo mundo está fazendo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Um dos temas, eu já termino, que, por exemplo, todo mundo achava que nunca ia chegar no Brasil, era a questão da pedofilia. Mas já existe há mais de 10 anos uma tentativa de falar de amor entre as gerações. Você sabe o que é amor entre as gerações? Sim ou não? Não, amor entre as gerações é assim. É uma pessoa de, digamos, 50 anos, é namorar com uma pessoa de 11 anos, de 10, de 9. Não chega a ser o incesto, não, no caso, né? Mas chega a ser, no caso aqui, a pedofilia. A normalização. Só que antes de chegar à normalização, tem que fazer o quê? Tem que ser escrito livro sobre isso, que já foi escrito há décadas atrás. Depois faz o quê? Depois vão tentar fomentar leis, aí não aprova, aí tem um debate, depois joga na mídia, depois começa a conversar, e depois faz o quê? Normaliza. Isso tem acontecido em relação a outras coisas, sim ou não? Que eu não posso nem falar, senão eu vou preso. E eu tenho dinheiro para pagar nem o programa limpa meu advogado. Eu quero não falar agora. Não é medo, não, isso não é burro. Né? Aqui não é covardia, é apenas uso da inteligência. Isso. Exato. E o bolso dói também, se a gente souber usar ele, né, direitinho, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter sabedoria. Vocês entenderam, sim ou não? Vocês são inteligentes. Sim? Nada. Católico não é preconceituoso, mas católico não chama pecado de amor. Católico ama os pecadores, mas católico não incentiva ninguém a pecar. Seja o adúltero, seja alguém que está na prostituição, todos devem ser amados e respeitados. Quando eu passo por uma prostituta, eu tenho o maior respeito por ela. Mas eu não posso dizer que a prostituição dela vai transformar ela em santa. Quando Jesus fala, as prostitutas vos precederão ao reino dos céus para os fariseus, vai dizer assim, ó, estão vendo? Vão se prostituir, gente, que é bom demais, vão já para o céu se prostituindo, não é assim. Ele está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes nós estamos na igreja e julgamos os piores pecadores e aquele pior pecador pode se tornar o maior santo. É isso que ele está dizendo. Não é dizendo assim, não, ó, você que está na igreja rezando, vá agora para a lama, vire um desgraçado porque sai para o céu. Não é assim, não. Vamos ter juízo. Digo para você, irmão, se aprume, viu?